Esses adventistas não tem jeito. Só a misericórdia de Deus mesmo e toda a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Passado mais uma vergonha de um decreto dominical, o que nós nos deparamos? Com nova data. Marcada nova data pelos adventistas. Veja aqui, eu faço questão de destacar, vocês observarem como que trabalha os apologistas adventistas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Desenhar, cor, tá? Aqui, ó. Isso que é questão de marcar. Tá? Ficou feio, mas vai assim mesmo. Aqui. Vou botar um destaquezinho azul também. Como os apologistas adventistas eles trabalham? Eles trabalham assim. Eles trabalham assim. Eles trabalham assim. A porta da graça vai se fechar de 2027 para 2036. Se preparem. Se preparem. Mas olha só. Como os evangelistas adventistas trabalham. Eles vão nos grupos de WhatsApp assim. Assista os vídeos e veja como o tempo está próximo. São 40 vídeos sobre o calendário divino, baseado em Daniel, Apocalipse. Aí vão jogando todo o peixe deles, né? Para ver se alguém pesca, se alguém cai nessa ilha de heresia, nesse mar de heresias. Ok? Eu creio nisso, que Cristo volta até 2027. Certo? Por quê? Porque em 2027 a Terra completa 6.000 anos. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus é como um dia. 6 dias. O trabalho é o espaço que Deus dá para que o homem trabalhe. O 7º pertence a Deus. Certo? Será que isso quer dizer alguma coisa para mim, ampliando a nível milenar? 6.000 anos, mais 1.000 anos, 7.000, o 7º milênio. No 8º, retorna-se tudo como era antes no princípio. Será que isso faz algum sentido? Bom, agora vamos sair por aí dizendo que tem um adventista ali dizendo que Cristo volta no ano 2027. Risada de desespero. Desespero tá você aí. Adventista, ele vai nos grupos, joga a isca lá, pede para ir no grupo dele e lá ele faz apologia ao terror. Lá ele faz apologia ao terror. E eu vou mostrar para vocês como isso é ensinado internamente, oficialmente, pelos adventistas. Então nós temos aqui esse renomado adventista, peixe grande, Walter Veit. Ele vai apresentar todo o malabarismo, toda a ginástica mental, tentando provar que 2027 será a data do milênio. Porque 6.000 anos de pecado, então o ano 7.000 seria o 7º dia da criação, então teria os 1.000 anos de paz entrando no milênio. E aí seria a dita implementação do milênio pelos adventistas, isso ocorrendo em 2027. Então ele começa a ginástica mental teológica dele aqui. Vamos observar. Eu acelerei em 2x para ficar mais rápido, não ficar tão cansativo. Estamos vendo um segundo cerco? E deveríamos ficar quietos? Por causa da relação ecumênica? Será que deveríamos nos manter silentes? E o mundo não ser alertado? Você sabia dessas coisas? Nos dirão as pessoas. E vocês nunca nos avisaram. Não sejamos como os cães bobos que não conseguem latir. Então quais são os sinais dos fins dos tempos? E onde estamos na linha do tempo? Mateus 24:3. E estando assentados no Monte da Oliveira, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Todos conhecem esses versículos. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nações contra nações, etnos contra etnos, o que significa que haverá tensões étnicas, divisão racial. Temos visto isso em todo o mundo. O povo de Deus deveria estar tão longe do racismo quanto dista o Oriente do Ocidente. Deus nos deu uma comissão para atingir cada tribo, povo e nação no mundo. Em Deus não há preconceito, porque de um só sangue fez toda a geração dos homens, diz as Escrituras. E reino contra reino, então haverá conflitos nacionais. Nós os temos em todo o mundo. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Estamos vendo todas essas coisas. Não vou fazer uma palestra sobre os sinais dos tempos. Todo mundo sabe disso. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, a questão final será, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão. Isso foi uma previsão para aquele tempo e uma previsão para o tempo do fim. Esse segundo cerco de Roma finalmente tentará destruir os últimos vestígios do protestantismo na Terra. E o que é o protestantismo? O que é um protestante fundamentalista? É alguém que acredita em toda palavra que está nas Escrituras de Deus. Alguém que crê que os preceitos de Deus são válidos até os dias de hoje. Então vamos pausar aqui e colocar uma observação. Vejam aqui como os adventistas eles querem alimentar esse apelo ao terror e ainda se aproveitando demasiadamente quando estamos em um período de pandemia como o do coronavírus. Vocês viram um rapaz, né, apresentando todos os sinais e finais dos tempos, onde ele está defendendo a data de 2027 como a implementação do milênio. Porque ano 6000, 2027 começa o ano 7000, então o ano 7000 sendo o milênio, que é o tempo de descanso. Né? Então, 2027 sendo implementado o milênio. E ele chega a citar Mateus 24, versículo 29, só que está aqui, Centro White, texto de Ellen White, dizendo que os eventos já se cumpriram. Por isso que os mileritas ficaram acampados lá, que nem bocós, olhando para cima, para baixo. Era o dia do torcicolo, né? 22 de outubro de 1844 foi o Dia Mundial do Torcicolo, olhando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, esperando vir, porque tudo já havia se cumprido. Então está aqui no texto, Mateus 24, 29 já se cumpriu. E quando se cumpriu? Quando que se cumpriu Mateus 24, 29? O texto também mostra. Foram eventos, sinais que aconteceram nos períodos contemporâneos a Ellen White. Então aqui, ó, terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Escurecimento do Sol e a Lua em cor em sangue, 19 de maio de 1780. A queda das estrelas foi no dia 13 de novembro de 1833. Então, para os adventistas, todos os eventos já aconteceram. A vinda de Jesus para os adventistas é depois do milênio. Isso é o que creem os adventistas sinceros, que não querem se pagar de falsos cristãos, né? Cristãos, né? Querem se pagar de cristão, mas na verdade eles são falsos cristãos e querem apenas enganar e ludibriar as pessoas. Vamos voltar. Então a gente já observa aqui que foi uma furada dele, né? E uma furada dos adventistas em geral, porque tudo foi se voltado para o século XIX. Então a dita vinda de Jesus, não tem vinda de Jesus nenhuma para os adventistas. O povo do advento era o milerita. Por isso, inclusive, eles terão uma ressurreição especial de Daniel 12:2. Por isso que eles vão ressuscitar separados, porque o povo do advento eram os mileritas. E ali tinha batistas, tinha metodistas, tinha anglicanos, tinham católicos romanos, tinham vários ali, vários. Por isso, quando se lê em textos adventistas, que a salvação será para vários, para todos.
serão para os que estavam dentro dos mileritas. Aqueles sim. Agora, depois que foi oficializada a Igreja Adventista, aonde que a data sim, de acordo com como está em História de Adventismo, que se deu início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 22 de outubro de 1844. Isso está narrado no livro História do Adventismo, que foi traduzido pelo senhor Azenilto Brito e oficializado pela própria Igreja Adventista. Então, a partir dali, você, para alcançar a salvação, tem que estar dentro do corpo eclesiástico verdadeiro na Terra, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso que é dito pela literatura deles. Vamos prosseguir. O próprio Jesus usou o método historicista para interpretar Daniel ao anunciar: o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Esse versículo faz alusão ao cumprimento profético da profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 e 27, que prediz a aparição do Messias. Há uma profecia que tem um período de tempo e declara quando o Messias viria. E essa profecia, se calcularmos, chega ao ano 27 da nossa era, e que é exatamente o ano em que Jesus iniciou seu ministério, aos 30 anos de idade. Mas nosso calendário está errado, e qualquer enciclopédia infantil nos dirá isso. Portanto, quando ele tinha 30 anos de idade, era na verdade o ano 27 da nossa era. Assim, não podemos usar esse método, esse princípio apotelesmático, pois como aplicaríamos? Como, por exemplo, pegaríamos a imagem de Daniel 7, que são um contínuo histórico contando-nos como surgirão os reinos, o primeiro semelhante a um leão, Babilônia, o segundo semelhante a um urso, que é Medo-Pérsia, o terceiro semelhante a um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, que foi o Império Grego, logo o animal terrível, que foi Roma, os 10 chifres, os poderes europeus que surgiram desse sistema. Esse é o fluxo histórico contínuo. Se quisermos pegar essa profecia e aplicá-la ao futuro, teremos que usar essas imagens e indicar outras questões a essas imagens. Então, poderíamos, por exemplo, dizer que o leão é o símbolo da Inglaterra atualmente, portanto, poderia estar se referindo à Inglaterra. A águia é o símbolo dos Estados Unidos da América, pois esse é o seu símbolo. E o urso, poderíamos torná-lo um símbolo da Rússia, e poderíamos criar qualquer símbolo que quisermos. É assim que se usa as profecias de Nostradamus. Ajustamos algo nelas e não temos nenhuma base, a não ser conjecturas. É perigoso e não deveríamos trilhar esse caminho. O segundo princípio que as pessoas usam para fazer profecias de tempo é que algumas adotam o princípio do jubileu de calcular o tempo do fim com precisão. Elas contam os jubileus desde a época de Adão até os nossos dias. Tem algumas palestras a esse respeito. E algumas pessoas creem que a vinda de Cristo está iminente, talvez no próximo ano, ou algo assim, dependendo como mostram os jubileus. E levam em questão de quando o Papa falou na sessão conjunta de Senado e Congresso americano, que chegam a essas conclusões. Mais uma vez, como exatamente se determina isso? As questões se tornam tão complicadas que no final é preciso muito esforço para continuar com a mesma linha de raciocínio. Olha só. O que ele contestou? Ele simplesmente apelou ao ridículo, falou: isso aí é muito complicado, é muito difícil de interpretar pelos jubileus. Apelou uma ignorância, né? Ou seja, é muito complicado, eu não entendo. Então, logicamente, está errado, eu não consigo entender. Então, você aplicar os jubileus para interpretação, não consegue. Ele não consegue entender, então não pode aplicar essa técnica. Olha o argumento dele. O primeiro argumento dele para liquidar é porque, se você for aplicar o futuro, então você vai ter que interpretar os animais no futuro. Então, o leopardo era Inglaterra, o leão era Inglaterra, tralalá, tralalá. Olha que argumento dele. Ou seja, tudo isso para ele dizer que Jesus não vem agora, que não é iminente. Ou seja, Jesus não pode vir agora, não pode vir amanhã, não pode vir depois de amanhã. Esses são adventistas, que dizem, é adventistas do advento, porque Jesus vem. Vocês esperam Jesus, é o escambau que vocês esperam Jesus. Vocês não esperam Jesus. O advento de Jesus foi para os mileritas, lá no século XIX. Por isso que vocês se chamam adventistas. Por causa disso, por causa dos mileritas. E não porque vocês aguardam Jesus. Então toda essa lábia dele, toda essa verbosidade, foi apenas para dizer, Jesus não vem agora. O milênio vai ser em 2027. É só isso que ele quis dizer. Vamos prosseguir. É muito importante que estudemos o versículo que diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas vamos analisar esse versículo. Mateus 24, 36. Porém... Agora ele vai usar da ginástica mental para dizer por que o texto que diz que Jesus não sabe nem o dia nem a hora, ou seja, esse texto que é usado para desmascarar os falsos profetas, né? Porque se nem o próprio Deus encarnado, o Cristo, a segunda pessoa, tabernaculou no meio de nós,
habitou no meio de nós através de Jesus de Nazaré, o tabernáculo, onde que foi morada. Ele habitou o círculo maior habitando o círculo menor. Esse é o mistério. O mistério da Trindade é como o círculo maior habitou o círculo menor. Esse é o mistério. Agora, entender toda a cristologia, entender a natureza de Jesus, a natureza de Deus, isso não é mistério. Isso aí a Bíblia apresenta e se é explicado. O mistério é como houve essa encarnação de Jesus. Como a segunda pessoa da Trindade habitou no meio de nós. Como que houve a ação de Jesus nascer do ventre de uma pecadora, Maria. Que aí os católicos apelam, dentro do esoterismo do eterno feminino, de que Maria não tinha pecado, era a Imaculada Conceição de Maria. Né? Então, o mistério é esse. Agora que ele vai utilizar, ele vai dizer, não serve, esse texto não serve não. Esse texto não serve. Pode-se continuar dizendo o dia e a hora que não tem problema nenhum. Vamos ver aqui. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, continua ele. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Se o texto prova que os homens não saberão nada do período do segundo advento, ele também prova que os anjos não saberão nada disso. E também que o Filho não saberá nada disso. Até que o evento ocorra. Essa posição prova muita coisa. E eu concordo com ele. Porque se Jesus é um com o Pai, e plenamente Deus, então ele deve saber dos tempos. Vejamos como ele soluciona isso. Ou seja, ele usa o texto dos arianos, ele coloca que ele despreza totalmente a mesma questão de que os testemunhos de Jeová utilizam. Ora, então Jesus não sabe. Se você disser que Jesus não sabia o dia nem a hora, você está dizendo que Jesus não é Deus. Então o que os testemunhos de Jeová falam? Jesus não é Deus, porque ele não sabia nem o dia nem a hora. O que ele está dizendo? Jesus é Deus porque ele sabia o dia e a hora. Ou seja, ele vai negar o que está escrito no texto. Ele vai negar o que está escrito no texto de Mateus. E vai dizer que Jesus, por ele ser Deus, ele sabia o dia e a hora. Ora, não é isso que o texto está dizendo. Agora, por que Jesus não sabia o dia nem a hora? Porque ele se esvaziou. Ele tabernaculou, encarnou na figura de Jesus de Nazaré. Era o tabernáculo de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, ele estava como 100% homem e 100% Deus em sua essência, em sua alma, espírito, que habitava dentro do 100% homem. Então, o que era externado, o que era mostrado, era o 100% homem. É como se fosse um projeto de um designer de programação. Você tem um programa, tem o programador. Ele desenvolve o programa. E esse programa gera o quê? Um avatar. Uma figura que vai navegar dentro daquele mundo virtual. É como se Jesus fosse esse avatar que está navegando, tabernaculando neste mundo virtual, que é o nosso mundo aqui. Mas a pessoa está dentro daquele mundo virtual, pela figura do programador, limitado àquele universo ali. Ele se esvaziou, ele se diminuiu, se fez menor do que os anjos. Como está no texto de Hebreus. Ele se fez menor do que os anjos para habitar no meio de nós. Por isso que Jesus não sabia nem o dia, nem a hora. Então, até que o evento ocorra, essa posição prova demasiado. Portanto, não prova nada direto ao ponto. Cristo saberá o período de seu segundo advento a este mundo. Os santos anjos que aguardam ao redor do trono dos céus para receber mensagens relativas à parte que desempenharão na salvação de homens, saberão do tempo do evento de conclusão da salvação. De igual modo, o povo de Deus, expectante e vigiante, entenderá. Será que ele está sendo presunçoso? Continuemos. Ou seja, nós já não estamos na glória. Nós ainda estamos na condição de pecado. Nós ainda estamos habitando na condição pós-adâmica, pós-pecado. Então não tem como nós sabermos o dia e a hora. Esse argumento que ele utilizou foi justamente o que eu disse antes.
Ele tenta liquidar o texto que acaba com os falsos profetas que querem datar. Ele tenta usar o argumento, Jesus é Deus, então Jesus sabia o dia e a hora. Ele estava aqui, na mesma condição que nós, que eles são pós-lapsarianos, ou seja, eles creem que Jesus estava em uma condição de pecado, eles creem nisso. Eu vou colocar aqui o vídeo, vou marcar o vídeo provando isso, que os adventistas brasileiros tentam negar, esconder, é igual aquela teologia falácia, a falácia do marido corno manso, que é o dito pela ignorância. Ele encontra o Ricardão deitado com sua esposa na cama e diz, esposinha, você é uma alma tão boa, tão caridosa. Ele estava com frio, o Ricardão estava com frio, você estava aquecendo o corpinho dele. Minha esposa, você é tão boa. Então, os adventistas fazem isso. Eles escondem os seus escritos, os seus estudos que declaram que o adventista é pós-lapsariano e tentam vender uma propaganda falsa de que eles não são, de que isso é heresia, de que isso é dado pelo diabo. Por quê? Para eles serem aceitos nas igrejas, venderem o peixe deles, e aí pessoas desavisadas, crentes neófitos, caírem no engodo deles. Vamos prosseguir. Faz muito sentido, pois como poderia ser possível que aquele que é o próprio Deus e que não teve início, Jesus Cristo, não soubesse a hora da sua vinda? Agora gostaria de entrar num terreno altamente problemático. Mas se andarmos de mãos dadas com o espírito de profecia, talvez possamos vislumbrar algo a partir disso. Trata-se do conceito da grande semana. Ou seja, se andarmos com o dito espírito de profecia, se chega a heresia. Ou seja, você pela Bíblia não chega. Você só chega se andar com o dito espírito de profecia. Ou seja, ele já negou o texto bíblico. Ele já negou toda a tradição protestante evangélica. Ele primeiro negou toda a tradição, estudo, interpretação, sistematização teológica protestante evangélico. Primeiro, ele jogou no lixo a tradição. Ele jogou no lixo a tradição, a interpretação dos textos bíblicos. Depois ele jogou no lixo o próprio texto bíblico. E agora ele vai a Ellen White. Ele vai à escritura adventista, os textos escriturísticos adventistas, para chegar à heresia do ano 6000 para 1000 anos descansar. E esse ano 6000, aí, o caso do ano 7000, sendo em 2027. Cósmica. Em outras palavras, 6 dias, sendo um dia representado 1000 anos. Portanto, 6.000 anos, mais 1000 anos para o milênio. Esse é um conceito que está em vigor há muito tempo. No Salmo 90 e em 2 Pedro encontramos as seguintes declarações. Salmos 94, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 2 Pedro 3,8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O livro do Apocalipse se refere ao período de 1000 anos, 6 vezes. Vamos ver um desses versículos. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, há 6 declarações a respeito desse período de 1000 anos. Algumas delas falam sobre o diabo, que ficou preso por 1000 anos. Robert Johnson, presidente do Departamento de Novo Testamento do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, da Universidade de Andrews, escreveu um artigo sobre o assunto que pode ser lido nesse site. Nesse artigo, ele mostra que alguns dos primeiros pioneiros do Advento, mais notadamente N. Andrews, eram crentes fiéis nesse princípio, mas que essa ideia foi mais adiante descartada por Urias Smith, entre outros. É interessante que nos idos de 1899, as publicações adventistas declaravam firmemente que o fim se daria ao redor do ano de 1900. Essa crença de que o fim virá em algum momento durante um período, um tanto extenso como um ponto final, pode ser chamada de marcação de tempo branda. Em contraste com a marcação de uma data firme e definida, marcação de tempo estrita. Então essa é a teologia. E essa teologia, embora usada pelos primeiros pioneiros, veio a ser descartada. E tem obtido pouca atenção. Você entende por que o evangelista chega lá? Tem adventistas aí no grupo? Tem adventistas? Isso aqui é só para adventista. Isso não é para vocês. Isso aí é o quê? Isso é técnica obscura. Isso é uma técnica sofista de obscuridade que os maçons utilizam,
os jesuítas utilizavam dentro do catolicismo romano. Dentro das taricas islâmicas se utiliza isso aí. Isso é técnica obscura, isso é esoterismo. Isso é esoterismo, esoterismo com S. Ou seja, vamos lá os hereges. E aí vai se resolver todos os problemas. Aí ele vai provar aqui. Do ano 6.000, 7.000, 2027. Vamos seguir. E as pessoas têm se esquivado dela. Agora, minha pergunta é, será que o espírito de profecia lança alguma luz sobre o assunto? Em outras palavras, eu sei que J.N. Andrews creu assim, mas será que o espírito de profecia lança alguma luz sobre o assunto? Vamos analisar algumas citações. Isso não é marcação de tempo. Não estou fazendo marcação de tempo de maneira alguma, só estou analisando o que o espírito de profecia diz. Não estou falando sobre o tempo ou a hora. E não estou interessado em nenhuma interpretação profética, onde pegamos os tempos proféticos de Daniel, por exemplo, e os tornamos em tempos e datas literais. Esse é o sistema futurismo e não está em harmonia com a Bíblia. Estamos analisando esse período cósmico. E quero... Ou seja, eu não estou marcando data aqui não, eu não estou botando... Inacreditável o sofismo, gente, o sofismo. O cara tá o tempo todo marcando data. Aí ele vira e diz, não estou marcando data. O fato dele dizer que não está marcando data, ou que não está marcando um período profético, não significa que ele não esteja fazendo. Ele simplesmente está falando que não está fazendo, mas ele está fazendo. Isso é uma técnica sofista. Aí vai se dizer, ele não está marcando nenhum período e nenhuma data. Ele não está marcando nada, não. Porque ele disse que não está marcando. Mas o estudo dele é marcando. É para marcar. É para 2027. Saber o que o espírito de profecia tem a dizer. Na verdade, 42, 74, se contarmos as compilações, declarações sobre os 6.000 anos e 41 declarações sobre 4.000 anos em seus escritos. Ora, como eu nutri interesse por isso? Meu interesse nessas declarações vem de meu estudo da criação versus a evolução, especialmente com relação à idade da Terra. No entanto, alguns acadêmicos têm proposto que esses períodos não são definitivos e simplesmente significam, em outras palavras, essas 42 ou 74 declarações sobre o período de 6.000 anos e 41 sobre os 4.000 anos, desde o início, que não querem dizer algo definido e que de fato querem representar desde o início ou durante a época do Antigo Testamento. Mas pelo menos uma delas era definida quando declarou: o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Está no livro Spiritual Gifts, volumes 3, páginas 92. Ellen White usa as frases cerca de 6.000 anos 13 vezes, quase 6.000 anos uma vez, cerca de 6.000 anos 12 vezes. Mas há 3 instâncias onde ela declara mais de 6.000 ou acima de 6.000, e o restante das declarações só dizem por 6.000 anos. Façamos a pergunta: de acordo com o espírito de profecia, quanto tempo o pecado durará? Eis a citação. Após 6.000 anos de pecado, a Terra foi renovada. O grande plano da redenção, vem de o lado adventista, tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a Terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da Terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. Agora, eu quero voltar a essa declaração mais tarde. Mas o ponto da discussão, nesse momento, é que ela declara definitivamente que durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da Terra. Isso é uma declaração bem direta. Minha pergunta agora é: onde, de acordo com o espírito de profecia, estamos na linha do tempo? Então, quando, de acordo com o espírito de profecia, os 6.000 anos expirarão, desde a queda do homem? Ok? Vamos começar com as citações do período de 4.000 anos. No batismo de Cristo, o pecado havia reinado, de acordo com o espírito de profecia, por 4.000 anos. Isso foi no ano 27 depois de Cristo. Vamos nos certificar, pois há tantas dessas palestras por aí que fornecem datas, quer calculando como vimos do nascimento de Cristo, ou da crucifixão, ou de qualquer período de tempo nesse intervalo. Eu quero saber exatamente. Não quero saber mais ou menos o que ela disse. Sejamos cuidadosos no modo como abordamos isso. Cristo no deserto da tentação. Vamos parar aí. Em que ano foi isso? Cristo entra no deserto da tentação imediatamente após seu batismo. E isso foi em 27 depois de Cristo. Vamos ter certeza. Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui Cristo venceu em favor do pecador. 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Então, desde a queda de Adão até a tentação no deserto, que ocorreu no ano 27 depois de Cristo. Esse é o período de tempo desde a queda de Adão. Separada da presença de Deus, a família humana afastou-se mais e mais, em cada geração sucessiva, da pureza e sabedoria originais, e do conhecimento que Adão possuía no Éden. Cristo herdou os pecados e enfermidades da raça humana como existiam quando ele veio à Terra para ajudar o homem. Em favor da raça humana com as fraquezas do homem caído sobre si, enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado. Então, exatamente 4.000 anos, desde a queda de Adão até o deserto da tentação. Vamos ler outra citação. O Salvador do mundo não tinha controvérsia com Satanás. Já expulsou do céu porque não mais merecia ficar lá. Aquele que influenciou os anjos de Deus contra o seu supremo governador e contra seu filho, o amado comandante, e recrutou a simpatia deles para si mesmo,
era capaz de qualquer engano. Por 4.000 anos ele tinha estado guerreando contra o governo de Deus e não perdera nada de sua habilidade ou poder para tentar e enganar. Outra vez, Satanás iria confrontar Jesus no deserto da tentação e ele tinha 4.000 anos para contemplar como ele venceria Jesus, assim como venceu Adão. Sobre as margens do Jordão, a voz do céu, acompanhada pela manifestação da excelente glória, proclamou que Cristo é o Filho do Eterno. Trata-se do batismo de Jesus, quando a voz do céu veio e disse, esse é meu filho amado. Então temos a data que foi 27 depois de Cristo. Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o chefe do reino que ele veio para vencer. Se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de sua tentação estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia. Por 4.000 anos. Ouça atentamente. Desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Temos um tempo preciso nessa citação. Desde a queda de Adão até a experiência de Jesus no deserto, exatamente 4.000 anos. Em outras palavras, até o batismo. Se Cristo veio exatamente há 4.000 anos depois do pecado de Adão, e se acrescentarmos 2.000 anos, poderia o mundo terminar em 2027, de acordo com esses cálculos? Pois lembremos, Cristo veio no ano 27, quando 4.000 anos se passaram desde a queda de Adão. Se acrescentarmos 2.000 anos a isso, para chegarmos aos 6.000 anos, teremos o ano 2027. Mas antes de entrarmos nesse ponto, e lembre-se, não estou marcando tempo, só estou citando o espírito de profecia. Quero analisar essa citação mencionada anteriormente. Eu disse que voltaríamos a ela. Vamos analisá-la com cuidado. Trata-se de uma citação que diz, após 6.000 anos de pecado, a terra foi renovada. O grande plano da... Não estou marcando data, eu estou citando Ellen White. Vamos continuar com esse fanfarrão. A redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado será restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e da eternidade em eternidade. Qual é o contexto dessa citação? Bem, o contexto é a restauração final. Quando os santos vão possuir este reino e a terra para todo o sempre. Então, é depois do milênio. Quando a terra será restaurada ao que era originalmente. No entanto, mesmo depois do milênio, o período de tempo que Satanás tem combatido contra esse governo é de 6.000 anos. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Trata-se do período de tempo de toda a sua luta. Lembrem-se que durante o milênio, ele não consegue lutar. Ele está preso por 1.000 anos. Ele está inativo. Não tem poder para fazer coisa alguma. Então, como nós entendemos isso? Analisemos a preparação de Satanás para a batalha final. Sou eu que estou escrevendo. Quando os ímpios são ressuscitados, Satanás deve ter um tempo para prepará-los para a batalha. Se 2027 é o fim do período de 6.000 anos de combate contra Deus, então isso excluiria o tempo de preparação requerido após os ímpios serem ressuscitados. Seria possível, só estou formulando uma pergunta, que um tempo pudesse ser abreviado dos 6.000 anos antes de 2027? Se sim, então Cristo deve vir em algum momento antes de 2027 para que isso ocorra. E isso se tomarmos as profecias, no espírito de profecia, como definitivas no tocante ao tempo. Em Romanos 9:28 diz que ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então haverá um tempo que será abreviado. Tem outra citação no espírito de profecia. Os que não se interessam pela causa de Deus na terra jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor. Vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada em justiça, e que os mensageiros devem rapidamente ir em busca do rebanho disperso. Temos uma obra a fazer. Quero lembrá-los novamente que não estamos marcando tempo, mas permitindo que a Bíblia e o espírito de profecia falem por si mesmos. Apocalipse 20, versos 3 diz acerca do diabo: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1.000 anos se acabem. Então aqui temos os 1.000 anos de descanso completo. E depois disso, importa que seja solto, por um pouco tempo. Então depois de 1.000 anos, há um pouco de tempo em que ele será ativo novamente. Mas quando chegarmos à restauração da terra, Satanás terá estado em atividade por exatamente 6.000 anos, de acordo com a citação anterior. Então, e quanto a esse pouco de tempo? E acabando-se os 1.000 anos, 20 verso 7, Satanás será solto da sua prisão e pode novamente começar a enganar as nações. Essa é a versão bíblica. Agora analisemos o espírito de profecia. Isso agora é depois dos 1.000 anos. A cidade de Deus desceu a essa terra. Um plano foi elaborado para que os pés de Jesus aterrissem no Monte das Oliveiras e a cidade desce nessa área purificada. E o que... que engraçado! A descida da Nova Jerusalém está em Apocalipse 21, após o novo céu e a nova terra, e não a purificação do Monte das Oliveiras, onde Jesus desce e coloca os pés na terra. Ou seja, ele está colocando aí a figura de Zacarias 14, sendo que os adventistas dizem que Zacarias 14 é depois do milênio e não antes. Então eles colocam, olha a ginástica mental que ele tenta fazer. Ele coloca que a Zacarias 14 não está narrando a vinda de Jesus, está narrando a vinda da Nova Jerusalém. Então, o que vai descer a Nova Jerusalém, purificando aquela terra ali, para ficar
a Jerusalém celestial. E olha o que vai acontecer depois da descida da Nova Jerusalém. A Jerusalém que estava no céu. Olha só. Acontece em seguida. Então Jesus e todo o cortejo de santos anjos e todos os santos remidos saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos. E eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição todos saem com imortal frescor, mas na segunda os indícios da maldição são visíveis em todos. Isso está exatamente de acordo com a descrição bíblica da segunda ressurreição. Ou seja, coloque aqui a simulação, vejam aqui a simulação que eu vou colocar. Ou seja, Jesus vai ressuscitar os ímpios para atacar a cidade santa. Jesus vai ressuscitar os ímpios para atacar a cidade santa. Olha que absurdo. E vão ressuscitar como Walking Deads. Mortos-vivos, porque eles não vão ter corpos glorificados. Então serão zumbis. Walking Deads. É isso que ele está dizendo. Vamos acompanhar. Os reis e os nobres da terra, os vis e os desprezíveis, os doutos e os ignorantes surgem juntamente. Todos contemplam o Filho do Homem e os mesmos homens que os desprezaram e deles escarneceram, que lhes puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana, contemplam-no em toda a sua majestade real. Os que cuspiram nele na hora de seu julgamento, agora se desviam de seu olhar penetrante e da glória do seu rosto. Os que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, olham agora para os sinais de sua crucifixão. Os que lhe alancearam ao lado, veem os sinais de sua crueldade em seu corpo e sabem que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal. E levantam então um pranto de angústia longo e demorado, fugindo para esconder-se da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos estão procurando esconder-se nas rochas para se defender da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram. E oprimidos e afligidos por sua majestade e extraordinária glória, unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamam: bendito o que vem em nome do Senhor. Agora o que acontece em seguida? Então Jesus e os santos anjos, acompanhados por todos os santos, vão de novo à cidade e as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares. Vi então que Satanás novamente começava a sua obra. Então aqui temos novamente um tempo em que Satanás vai tentar roubar o governo de Deus dele. E esse período em que combatia contra Deus é exatamente 6.000 anos, de acordo com aquela citação anterior. Passou por entre seus súditos e fez do fraco e débil forte. E disse-lhes que ele e os seus anjos eram poderosos. Apontou para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado. Havia poderosos guerreiros e reis que eram muito hábeis em batalhas e que haviam conquistado reinos. E havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. E ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Ali se achava um homem. Olha a ginástica mental. Olha o que ele está dizendo aqui. 2027 começa o milênio. Então, os ímpios têm que ser ressuscitados um pouquinho antes. Tem que ter um tempo para eles se prepararem, construírem as armas, bombas nucleares, o que seja, e se organizarem, liderados por Satanás, para poderem atacar a cidade que está Jesus. Ali, a Nova Jerusalém que desceu. Olha só que absurdo que é isso. Que é a ginástica mental e a deturpação bíblica. Ou seja, Apocalipse 21, dos versículos 1 a 3, e prosseguindo em diante, se você quiser toda a narrativa do novo céu e da nova terra, como será a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, que é a Jerusalém que desce dos céus. É necessário haver um novo céu e a nova terra, ou seja, já não vai ter o pecado aqui. Já estarão os santos com corpos glorificados e remidos, lavados no sangue do Cordeiro. O texto de Apocalipse 20, prosseguindo a leitura a partir do versículo 8, ele narra ali que os ímpios vão atacar a Jerusalém na terra, a santa cidade, que essa é a Jerusalém na terra, vão atacar a cidade, Gog e Magog. Zacarias 14 narra como vai ser. A cidade será sitiada, as mulheres serão violadas, parte da cidade será expulsa. Está narrado em Zacarias 14. A ação que não é condigente com a Nova Jerusalém. Ou seja, aí ele agora vai usar essa ginástica mental para explicar que isso tudo tem que acontecer antes de 2027, para dizer que ele não está marcando data. Ele vai dizer, olha, eu não estou marcando data porque eu não sei quando que a Jerusalém celestial vem. Eu sei quando começa o milênio, 2027.
mas eu não sei quando desce a Jerusalém que está no céu. De elevada estatura e porte nobre, que haviam tombado na batalha enquanto sedentos de conquista. Ao sair das suas sepulturas, reatam a corrente de seus pensamentos no ponto em que cessaram por ocasião da morte. Possuem o mesmo desejo de conquistar que os governava quando tombaram. Satanás consulta com seus anjos, e então com aqueles reis, conquistadores e homens poderosos. Olha então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca, e que eles podem subir e tomá-la, e possuir suas riquezas e glória. Satanás consegue enganá-los, e todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Há muitos homens hábeis naquele vasto exército, e constroem todas as espécies de instrumentos de guerra. Isso leva tempo. Que tipo de armas construirão? Serão espadas? Ou haverá homens engenhosos que podem construir armas nucleares para tentar lançá-las sobre seu inimigo? Então, com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Cada companhia tem o seu líder e é observada a ordem enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade. Minha pergunta é, quanto tempo leva para organizar este vasto exército, colocá-lo em companhias, nomear os líderes, construir as armas de guerra que serão necessárias para tamanha guerra cósmica? Jesus fecha as portas da cidade e este vasto exército a cerca e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito tremendo. Se formos a um teatro jesuíta, estou falando de Hollywood, veremos que já tivemos muitos filmes sobre a Terra completamente destruída. E como eles criaram todas as armas e fabricaram todas as coisas necessárias para essa grande batalha final. Nos filmes, eles sempre eram bem-sucedidos, mas na história bíblica, o final é outro. Jesus e toda a hóstia angélica e todos os santos, com as brilhantes coroas sobre as cabeças, ascendem ao cimo do muro da cidade. Jesus fala com majestade, dizendo: aqui está, pecadores, a recompensa do justo, e contemplai meus remidos, a paga dos ímpios. O vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros da cidade, e ao serem testemunhas do esplendor de suas coroas brilhantes, e ao verem-lhes a face radiante de glória, refletindo a imagem de Jesus, e ao contemplarem então a gloriosa, inexcedível, e a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, desfalecem a sua coragem. Assalta-os uma intuição do tesouro e glória que perderam, e compenetram-se de que o salário do pecado é a morte. Eles veem a multidão santa e feliz que desprezaram, revestida de glória, honra, imortalidade e vida eterna, ao mesmo tempo em que estão fora da cidade com todas as coisas abjetáveis e abomináveis. Então a Bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu. 6.000 anos. Se é preciso tempo para preparar esse exército, quanto tempo é preciso? Eu não sei. Não vou marcar um tempo. Mas se estamos agora em 2020 e os 6.000 anos terminam em 2027, se os tomarmos como um período contínuo, e de acordo com o espírito de profecia, o período de 6.000 anos chegará ao ano de 2027. Mas o período de tempo é abreviado e acrescentado a essa porção de tempo quando ele prepara o seu exército. Então, quanto de tempo será abreviado? Eu não sei. Será que um ano seria o suficiente para organizar tão grande exército? Construir armas de guerra? Manter pessoas vivas e todas as coisas que são necessárias? É claro que isso leva tempo de preparação. Será que 2 anos? 3 anos? 4 anos? 5 anos? Eu não sei. Mas seja o que for, significa que estamos de acordo com o espírito de profecia nessa semana final. E se o tempo for abreviado, então Jesus deve voltar nos próximos anos. Portanto, o tempo é breve. É tudo o que estou dizendo. Não estou dizendo quando ele está vindo, mas que o tempo é... Se atentem aqui, que eu já falei. Disseram que ia ser agora em maio. 14 de maio ia sair o decreto dominical. Não teve nada, não teve porcaria nenhuma. Agora já estão dizendo 2027, mas tem que ter coisa antes. Que deveria ser no milênio, agora estão dizendo que é antes do milênio. Né? Agora observem isso aqui, que eu vou colocar para vocês, para encerrar o vídeo. Para encerrar o vídeo, observem esse comentário aqui. Se o Senhor vem, está no vídeo, nesse vídeo que eu estava narrando com vocês, acompanhando com vocês. Se o Senhor vem em 2027, 2031 ou 2120, tudo bem. Ou seja, essa pessoa aqui, ela já está sendo preparada para outras datas. Isso é ad eternum. Nunca vai acabar esse argumento. Ou seja, vai chegar 2027, eles vão dizer, não, é 2031. Vai chegar 2031, eles vão postergar um pouquinho mais. É 2120. Então nunca vai acabar isso. Eles sempre vão ter esse argumento das datas, gente. Sempre mantendo as pessoas escravizadas, presas, debaixo desse jugo de escravidão. Desperta, igreja, desperta. Sigam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.